hoje. Bem-vindo, alunos do 8º ano A, dia 20 de novembro de 2020, aula de ensino religioso. Está chegando a semana de provas, vocês já devem estar bem atentos, né? Quantos já têm recebido aí as suas provas? Essa semana tem prova de ensino religioso. Nós estudaremos hoje a última série de estudos do livro de Moisés e a história de Moisés. Então, vai ser muito legal, porque nós vamos aprender esse resumo da história e é justamente o que vai cair na prova de vocês. O professor já montou a atividade avaliativa do 3º bimestre, né? Vocês estão encerrando aí praticamente o ano de forma online e vai ser muito bom vocês ficarem bem ligados nessa aula de hoje, porque praticamente o que nós vamos falar aqui vai cair na prova e aí você não vai ter dificuldade. Quem está com a Bíblia também, estiver com o seu material aí, pega uma caneta e escreva aí os capítulos e versículos que serão falados, né? Algumas partes da prova será em pesquisa, então você tem que saber pelo menos aonde começa a história de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 2. Então anota aí, é o 2º livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2. Anota aí no seu caderno, porque é lá que vai começar a sua prova. Então, vai ser muito legal. Já estou com a minha Bíblia aqui, ó. A gente podia até fazer uma competição aqui. Quantas Bíblias tem na sua casa? Ó, o Pedro está chegando, eu vou dar um recado aqui para ele. Espera aí. Então, anotaram aí? Pega uma folha de caderno ou seu caderno de ensino religioso. Êxodo, capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de Moisés. E é ali que começa a nossa história. A história do bebê Moisés, que passou por essa perseguição de Faraó, querendo matar todos os meninos que eram hebreus. Ele era altamente perseguido porque os hebreus estavam crescendo em números. E aí, quanto mais homens, mais o exército fica grande. Você hoje conhece a Coreia do Norte, ela praticamente, o país inteiro é feito de militares. É um país pequeno, mas ele é altamente militarizado. Então, o faraó, percebendo isso, e como esse povo adorava a Deus e estava sendo escravizado, eles perceberam que se eles continuassem crescendo em números, eles poderiam tomar a cidade e o povo egípcio seria escravizado no lugar dos hebreus. Então, se matam os homens, né? Quase vocês não veem mulheres indo para a guerra, apesar que tem muitas mulheres militares, mas você que é mulher, normalmente não será convocado para a guerra, somente os homens. Êxodo capítulo 2, então vai falar sobre o nascimento de Moisés, né? No versículo 1 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Vocês que já foram a alguma igreja, vocês sabem que tem muitos ministérios de louvores que são chamados de levitas. Até tinha uma igreja aqui em Campo Grande que chamava o Templo dos Levitas. Os levitas são todas as pessoas que são descendentes de Levi, que é um dos irmãos de José, que era das 12 tribos, então recebia o nome de levita. Então, além de ser eles que conduziam o louvor, as músicas no templo, eles também eram responsáveis pela limpeza e manutenção do templo. Então, um músico da igreja que só toca, ele não é totalmente um levita, ele precisa também ser zelador, ele tem que varrer a igreja, limpar, cuidar das coisas, dos materiais, do violão, do teclado, da bateria, da manutenção dos equipamentos, e aí ele se torna um levita completo. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou-se um cesto de juncos e revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e largou entre os juncos.
à beira do rio. Então, você vê que quase 10 mil anos atrás, você percebe que o piche e o betume já era usado. Hoje, até hoje, as embarcações são feitas com esse material. Só que hoje o piche é fabricado de forma laboratorial. Então, os asfaltos que são construídos até hoje, eles protegem para que não penetre água. Por isso que as nossas cidades alagam. E Moisés foi protegido por essa sabedoria de Joquebede, sua mãe, e ele se tornou esse príncipe do Egito justamente porque escapou da morte e justamente Deus, pensando em livrar o seu povo, precisaria de alguém que conduzisse, morasse no palácio, conhecesse a cultura egípcia para que eles pudessem ser libertos, porque Deus não quer que nós sejamos escravos e não quer que soframos. Então, de tempos em tempos, você vai ver que a história de Moisés vem logo após a história de José, que também foi um grande libertador, e Deus usou a vida de José. E antes de José, veio o próprio o Noé, também, que foi outro homem que conduziu a libertação, mesmo que de poucas pessoas, né, mais os animais, mais as suas famílias, e eles repovoaram todo o sistema e todo o planeta. E aí, por último, vem a história de Jesus, que também é o nosso libertador. Então, Deus sempre na nossa história está buscando pessoas para nos libertar do pecado, nos tirar da escravidão. E hoje nós temos a Bíblia como referência para a nossa vida. Vocês têm uma escola que instrui vocês no ensino religioso. Nos dias de hoje existe muita depressão, muito medo, muita angústia, que também é uma forma de morte. Nem sempre as pessoas morrem e desaparecem da Terra. Tem gente que em vida mesmo não tem alegria com a vida. Então, de certa forma, ela está morta também espiritualmente e emocionalmente. Então, a gente precisa de Deus nas nossas atitudes, no nosso pensamento, na nossa forma de ser, para que sejamos pessoas completas, e Deus quer isso de nós. Então, o professor já montou a prova para vocês, já está prontinha, vai cair aí para vocês na semana de provas do terceiro bimestre, para nós fecharmos a nota. E aí vamos para o final do ano, aí encerrando as aulas, já finalizando o ano, e nós imaginaríamos que voltaremos logo. Todo mundo com o olho na tela, o professor vai compartilhar aqui com vocês. Hoje é a última aula sobre Moisés, tá? A gente vai finalizar essa história. Quem chegou agora já pode anotar aí Êxodo capítulo 2. Vocês vão começar no segundo livro da Bíblia, no capítulo 2, 3, 4, tem a história de Moisés, 5. Vai muito Moisés, vai muito longe. Travessia do Mar Vermelho, está lá no capítulo 13. Então, do Êxodo capítulo 2 em diante, você vai ouvir toda a história de Moisés. Aqueles que são mais curiosos, mais organizados, mais disciplinados, vão procurar ler e falar, olha, professor, eu quero entender esse contexto histórico para a minha vida, quero servir de crescimento espiritual para a minha vida, de fortalecimento da minha mente e das estratégias para que eu também faça boas escolhas aqui nessa terra. Então, você pode ler completamente o livro inteiro de Êxodo, né? Mas se você lendo os primeiros capítulos ali, é exatamente o que nós vamos contar, principalmente essa infância até o momento em que ele sai do Egito e depois que ele morou ali 40 anos como príncipe no palácio. Então, José se tornou, para a gente encerrar, né, o governador do Egito. O povo de Deus se multiplicou em terras egípcias, então lembra que teve uma grande fome, todo mundo foi morar lá no Egito ou próximo dele, porque somente lá que tinha alimento. José teve aquela interpretação do sonho de Faraó e ele, com a sabedoria de Deus, percebeu que haveria 7 anos de fome. E ninguém previu isso, a não ser ele, e somente ele estocou esse material, então
o Egito praticamente vendia tudo, praticamente igual a China hoje, né? A China, tecnicamente, né, assim, somente ela saberia desse vírus, então ela já estava preparada, tanto que vendeu respiradores para todo o planeta. E nós dependemos deles para tudo hoje nas tecnologias, e não seria diferente naquela época. Mas as pessoas não tinham tanta locomoção, não tinha avião, não tinha embarcações de alta velocidade. Você teria que morar o mais próximo possível para você não morrer de fome, e justamente a questão do alimento. Então surgiu um rei que não conhecia José. José, por ser hebreu e também judeu, ele era muito respeitado. E quem era descendente dele também era muito respeitado. E com isso, o povo não seria escravizado, porque até então o governador era a segunda pessoa mais importante daquela época do planeta. Então, José só era menos importante do que o próprio faraó. E aí surgiu esse rei que não conhecia José. Então, tecnicamente, a história se foi, e aí as pessoas começaram a escravizar esse povo hebreu que morava ali próximo, que dependia do alimento. Faleceu José e todos os seus irmãos. E toda aquela geração e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Vou colocar o amarelinho aqui. Então, nós ainda somos de uma época, né? Seus pais aí, eles tinham muitos filhos. A minha mãe tem mais de 10 irmãos. E era normal, antigamente, as pessoas terem muitos filhos. E eles se multiplicavam e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, você imagina a quantidade de hebreu. E aí ficou preocupante, né? Porque como que você mantém tantas pessoas há tanto tempo escravos e eles vão crescendo, né? Os filhos vão ficando fortes, os homens guerreiros vão aprendendo a lutar. E aí, quanto mais pessoas eu tenho, mais chance eu tenho de me rebelar. Isso acontece em qualquer local, até hoje, né? Povos se levantam para não sofrerem, né? Eles lutam pela liberdade. Graças a Deus nós moramos num país que nós lutamos por outros tipos de liberdade, mas não deixa de ser uma luta. Você vai viver a vida inteira no planeta, você vai ver que as pessoas vão lutar por liberdade. A liberdade de ter o direito de ter liberdade, né? Você poder escolher o que se faz. O Uber, por exemplo, hoje é uma forma de liberdade. Você tinha os taxistas e você só tinha a opção de andar de táxi. Hoje você tem a opção de ser Uber, trabalhar como Uber, não ter carteira assinada e também ter essa liberdade. Então, em tempos, o planeta ele passa por essa busca incessante por liberdade. Então, a Bíblia sempre vai ser atual, sempre vai ser contemporânea, porque ela é real e ela sempre trata de coisas que têm a ver com a nossa vida diária. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Então, você vê que a Bíblia faz questão de lembrar de José, que somente após a morte de José que o povo hebreu começou a ser desvalorizado. Até então, todos eram muito respeitados, porque José era um hebreu e ele levou a sua família para morar no Egito, e eles eram muito bem tratados, e muitos deles até eram cuidados, né, por José. Os 3 decretos de Faraó, então, ele vendo que esse povo estava crescendo, eles não podiam pensar. Então, quando você tem uma população gigante, eles vão fazendo planejamentos e projetos. Então, ele criou o trabalho forçado. Então, ele colocou os soldados deles para forçar as pessoas a trabalharem. Com isso, ninguém tem tempo para ficar planejando uma guerra ou se livrar, né? Então, os meninos estrangulados ao nascer. Então, ele pensou, já que tem tantos homens, nasceu a gente estrangula. Seria cortar a cabeça ou torcer o pescoço e ser jogado no rio
Nilo, né? No caso aqui, vai cair uma questão dessa lá, que o nome do rio é o Rio Nilo, que é muito conhecido por nós e todos que já leram a Bíblia, principalmente nessa parte. Os 3 decretos de Faraó, então, os trabalhos forçados os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhe fizeram amargar a vida. Imagina você trabalhar a ponto de amargar a vida, com dura servidão em barro e tijolos. Então aqui havia muitas construções, né? Construções que são pesadas, trabalhar com barro, com tijolo, com construção e com todo o trabalho no campo. Então, o faraó teve essa grande ideia aí de colocar os hebreus para trabalharem forçados, chicoteados, eles tinham armas, lanças, e forçavam. E além deles fazerem essas grandes construções, eles trabalhavam também no campo para servir de alimento e o dia inteiro e de forma dura, né? Além das nossas forças. Com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E isso está lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos lá, encerrando esse texto. Os meninos estrangulados ao nascer. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Então, naquela época, não tinha hospitais como temos hoje, nem cesariano. Todos os partos eram normais, né? Que eles falam parto humanizado hoje. Significa que não tem anestesia e é feito de forma natural, das quais o nome de uma era Cizifra e da outra Puá. Muito legal, né? Eu nunca vi esses nomes atualmente. E disse, quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Aqui na parte da Bíblia conta que muitas, não só Moisés que se livrou, né? Essas parteiras eram parteiras das hebreias. Então, elas ficavam com muita dó desses bebês. Então, muitos bebês também foram salvos por essas próprias parteiras. Elas não matavam todos, né? Mas se for filha, então viva. Imagina, né? Quantos decretos são surgidos no mundo. Até hoje, né, muitas autoridades deixam de cumprir alguns decretos, né? No caso da pandemia. Se encontrar alguma pessoa na praia, quero que você bata nela ou leve para a cadeia ser preso. Muitos policiais faziam, outros não. Então, até hoje, as autoridades, dependendo do tipo de ordem que recebem, eles se compadecem, têm misericórdia e compaixão de quem vai sofrer aquele dano e não fazem. Principalmente quando tem a ver com a vida. E o último, então, além de serem mortos, eles seriam jogados no Rio Nilo. Então, para garantir que esse bebê realmente não sobrevivesse. Então, ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio. Que horrível, né? Professor, isso acontece nos dias de hoje? Até nos dias de hoje ainda tem muitas mortes de bebês, tem religiões altamente satânicas, né, que pessoas sacrificam os seus próprios filhos. Imagina, você tira a vida de um bebê, às vezes corta um pedaço de pessoas, né, se cortam. Então, existem muitas religiões que até nos dias de hoje, 2020, ainda continuam matando bebês, pessoas se mutilando e outros sendo induzidos a fazer coisas altamente loucas, assim. Existem muitas religiões que praticamente são seitas, né? Que são criadas por pessoas abomináveis, satânicas e com a mente bem perturbada para criar esses tipos de liturgia, esses tipos de formas de adoração que para eles, entre aspas, estão adorando o Deus deles. Próximo. Moisés e sua origem, ele era hebreu, isso aqui vai cair na prova, note bem, né?
que a palavra hebreu surge muito aqui em tudo que nós falamos. Muitos chamam de o povo de Israel, mas eles eram hebreu. Israel é todos que são filhos de Jacó. Jacó recebeu o nome de Israel. Então, o próprio Estado de Israel hoje é de um pai só, que é o próprio Jacó. Deus não queria que ele se chamasse Jacó, porque Jacó significa enganador. E Israel significa o guerreiro de Deus. Foi-se um homem Arão, Êxodo capítulo 6 e 20. Da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, Joquebede. Então, grave bem esses nomes aqui, ó. A mãe de Moisés se chamava Joquebede e a mãe e o pai de Moisés se chamava Arão. Não é Arão, tá? Existem muitos Arão na Bíblia, mas o pai dele era Arão, com N mesmo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, né? Ele não tinha esse nome de Moisés, possivelmente foi a própria princesa que colocou, porque significa tirado das águas. Então ela viu e colocou o nome dele de Moisés. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo escondê-lo por mais tempo. Então aqui é o sobrenome dele, depois que ele é encontrado o nome dele. Como que foi então a vida de Moisés? Nos primeiros 40 anos ele morou na corte de Faraó e aprendeu a ser alguém. Então ele estudou muito ali, né? Ele precisava ser instruído, os filhos antigamente eram treinados e só eles recebiam educação. Até hoje, né? Se você é filho de alguém que tem muitos recursos, muito rico, você acaba tendo professores particulares, você aprende etiqueta, comer, se faz viagens extraordinárias, e aí você acaba tendo uma cultura um pouco mais elevada. Então, professor, quantos anos ele passou no palácio? Então, foram 40 anos, é bastante tempo, né? Quantos anos vocês têm aí atualmente no oitavo? 13, 14, 15? Significa, então, que vocês ainda vão viver muito até completar 40, né? Eu já acho que vivi muito e estou com 35. Depois ele passou mais 40 anos no deserto de Midian e aprendeu que ele não era ninguém. Então, imagina você ter tudo do bom e do melhor e, de repente, você agora mora no deserto, trabalha para ter o seu sustento, ele casou aqui e aí ele viveu esses 40 anos no deserto. Depois disso que Deus chamou ele. Então, ele já estava com 80 anos. Imagina que para Deus não é impossível mesmo. Já era uma pessoa idosa, apesar que na Bíblia as pessoas viviam muito tempo naquela época, né? E aí ele aprendeu que Deus é tudo. Deus tinha que provar para Moisés que ele estava com ele. Então, ele passou por todas essas dificuldades. Alguns estudiosos e teólogos dizem que ele era gago, ele tinha problema para falar, então ele nunca imaginou que ele seria um grande líder, né? Imagina você liderar aí 3 milhões de pessoas e conduzir essas pessoas e criar os 10 mandamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Foram escritos e feitos por Moisés. Então, a base bíblica é toda dele, todas as leis, todas as conduções. Professor, por que ele se tornou esse grande homem? Exatamente porque ele morou no palácio. Então, era uma pessoa altamente estudiosa. Vocês já viram aquele filme Paulo? O apóstolo, ele passou no cinema, foi muito legal, e Paulo também, ele praticamente quase todo o Novo Testamento foi escrito por ele, as cartas. Então é muito, praticamente aí, vamos dizer, 60%, 70% do Novo Testamento foi direcionado, toda a condução inimaginável da Bíblia foi feita por Paulo. E Paulo era uma pessoa altamente mestre, né, conhecedor, e ele não era de Deus antigamente, tanto que Deus o cegou, né, que ele caiu do cavalo. Quem já ouviu esse ditado? A pessoa caiu do cavalo, então ele ficou cego, Deus
Ele era perseguidor de cristãos, ele matou vários cristãos, apedrejado, e Deus escolheu justamente esse homem que tinha uma capacidade imensa e intelectual para dar direção e escrever tudo que Deus queria. Então, você pode ver que sempre Deus está escolhendo para se, normalmente para liderar muito grande pessoas que são que têm muito conhecimento. Então, durante a nossa vida, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que assistir, tem que ouvir. Essa é o cerne da nossa vida, é o ouvido, a gente poder ser um bom observador. Se você é um bom observador e um bom ouvinte, você se torna um bom aluno. Moisés e sua mãe hebreia. Então, quem é hebreu, feminino de hebreu, é hebreia. Quando a filha de Faraó, a princesa egípcia, juntamente com as suas donzelas, então toda princesa tinha as pessoas que cuidavam do cabelo, para maquiar ela, para dar banho, muito legal. E até no tempo dos avós de vocês, as pessoas tinham muitos empregadas em casa, né? Era fácil, que era barato, todo mundo tinha alguém para passar, para cozinhar, para limpar a nossa casa. Hoje quase ninguém tem mais empregado doméstico porque ficou muito caro, né? Tem os direitos em 13º, férias, quando a pessoa é demitida tem um seguro. Então, a profissão de empregado doméstico ficou altamente cara. Então, hoje você paga as diaristas. Então, ela encontra o menino no cesto de junto, teve compaixão, e então a irmã do menino, qual o nome dela? Quem lembra? Miriam. Esse nome você vai encontrar muito por aí. Então, você vai encontrar o nome de Miriam. Eu conheço várias Miriams. Alguém conhece uma Miriam aí? Então, é a irmã de Moisés, chama Miriam, por isso que vocês ouvem tanto esse nome. Apresentou a proposta de uma hebreia que viesse a servir de ama, né, de mamãe, eles chamam de ama, que é a que amamenta, e criar o menino. A princesa aceitou de pronto. Joquebede, grava esse nome, a mãe dele, criou o seu filho no temor do Senhor dos Hebreus e ainda ganhou salário por tal. Então você vê como que os planos de Deus são perfeitos, né? Devolveu para que ele fosse ensinado. Então por isso que Moisés, quando chegou aos 40 anos, ele percebeu que ele era diferente, ele tinha compaixão, tinha amor, ele sabia e começou a entender que Deus ama as pessoas. Então por isso que ele protege um hebreu e acaba matando um egípcio. Com isso, o faraó fica revoltado com ele e ele foge para o deserto. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras. Então, por mais que ele tinha dificuldade, ele tinha muita autoridade, né? E também a sua vida. Era um bom guerreiro, era uma pessoa que era realmente qualificada para ser líder. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, aqui ele percebeu que ele poderia ser influente, então Deus não colocou ele lá para comer e viver bem. Todo o cargo de liderança que Deus nos dá, ou toda vez que você prospera, Deus quer que você use aquela prosperidade, aquele conhecimento para ajudar pessoas. Essa semana eu estava lendo uma matéria sobre empreendedorismo, que todos os empreendedores do planeta estão envolvidos com pessoas. Então, todas as vezes que alguém está bem na vida, ele está investindo em pessoas, ele está resolvendo problemas das pessoas, sejam eles emocionais, físicos, gastronômicos, né? Quando você faz coisas boas para comer, e isso você ganha bastante. O qual é o homem mais rico do planeta inteiro? É o Bill Gates. O que ele faz? Resolve problemas. Quais são os problemas que ele resolveu? Ele nos deu os computadores. E nos deu os programas que rodam os computadores, o Windows, então o Word, o Excel, o PowerPoint, né? E todos esses equipamentos que nos servem e nos deixam muito felizes, nos aproximam e graças a ele nós estamos aqui hoje estudando. Então, ele está servindo as pessoas, dando
a elas computadores, e aí ele se tornou o homem mais rico do planeta. Moisés foge para Midian, que era o deserto de Midian. Moisés, vendo que um egípcio espancava, então aqui nasce, por que que ele, teologicamente, ele teve uma epifania, eu acho muito massa essa palavra, epifania, que é você voltar à sua essência, aquilo que já estava guardado dentro de você salta novamente. Ele falou, não, eu não sou um escravizador. Então ele viu que um egípcio, ele era considerado um egípcio, espancava um hebreu do seu povo. Ele matou esse egípcio tentando defender, não era, né, e escondeu ele na areia. Então a Bíblia conta lá que ele lutou, né, ele não era assim um desejo dele de matar, mas aí ele foi com tanta força, né, que acabou matando. Depois, vendo dois hebreus brigando e tendo chamado a atenção, fora advertido por um dos hebreus quanto ao homicídio do egípcio. Eles falam assim, ó, também não quero vocês brigando aí. E o próprio hebreu falou, olha, nós vimos você matando uma pessoa ali, hein? E nós vimos a hora que você enterrou um egípcio. E aí isso chegou no ouvido do faraó. Imagina, o faraó também percebendo, né, que ele foi pego pela princesa e falou, esse menino aí vai me dar trabalho e ele vai acabar tomando o meu trono. Então ele ficou com muito medo. Tomando conhecimento do homicídio, procura Moisés para matá-lo. Então, você vê que não teve compaixão aqui de padrasto, nem de pai, nem de avô, né? Moisés, então, foge, né? Ele não é bobo, ele foi para Midian e ficou 40 anos lá, que é um tempo considerável, né? Sumiu do mapa, como diz. Ele forma essa nova família, então ali é onde ele vai ser forjado mesmo por Deus. Moisés é acolhido por seu futuro sogro, Reuel, que é Jetro. Grava aí, que vai cair na prova o Jetro. Ele tinha esse nome, mas era Jetro, sacerdote de Midian, que tinha 7 filhas. Moisés livrou-os da ira dos pastores, então defendeu-as e deu a beber ao rebanho. Ele era um guerreirão top. Moisés, convidado por Reuel, Jetro, nota aí, 1 minuto para acabar a aula, e passa a morar ali casando com Zípora, notou? Jetro Zípora. E tem um filho por nome Gerson, é o primeiro filho de Moisés. Anotaram aí tudo isso aqui? Anota o Jetro, anota a Zípora, que era a primeira esposa dele, anota o filho dele, que é Gerson. E aí ele vê essa